E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo também. Bem-vindo ao meu mundo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Depois do Universo. Não sei se você já assistiu ou se você já olhou os comentários nas redes sociais, mas esse filme ele tá bem falado nas redes sociais. Então eu decidi assistir e fazer aqui um resuminho para vocês e dar minha opinião também. Conta a história de uma jovem que o nome dela é Nina. E essa Nina, ela tem uma doença chamada lúpus. Lúpus é uma doença autoimune e ela pode atacar qualquer parte do corpo. No caso da Nina, atacou o rim dela, então ela teve que ir para a fila de espera. E enquanto ela está nessa fila de espera, ela tem que fazer hemodiálise. A Nina ela é uma jovem sonhadora, mas devido à sua doença, ela fica limitada, pois ela sente muitas dores e a vontade dela é tocar piano, participar de vários concursos, mas ela não consegue porque devido à sua doença ela sente muitas dores. Ela treina bastante, mas quando vai se apresentar acontece alguma coisa, ou ela desmaia, ou ela sente muitas dores e não consegue lá fazer as notas. Então ela acaba que desiste do sonho dela de ser pianista por causa da doença dela. E como ela tá na fila de espera, e a fila de espera é enorme, ela já não tem mais muita expectativa de vida. Ela já tá ali só tentando sobreviver, mas ela não tem esperança. E falando sobre o par romântico, que é o Gabriel, ele é um médico que está fazendo residência em um hospital. E esse hospital é justamente o hospital que a Nina vai fazer a hemodiálise. E ele é um médico desconstruído, pois a gente tem aquela coisa na nossa cabeça de médico sempre sério, que não conversa muito, que não liga muito para os seus pacientes. Ele não, ele super liga para os seus pacientes, ele cria ali um elo que às vezes não é bom, porque se perder um paciente pode ficar triste, ou se o quadro daquele paciente piorar, ele pode ficar frustrado com alguma coisa, mas ele não, ele tem esse relacionamento bem sério mesmo com seus pacientes, ele agrada, ele faz suas vontades, os pacientes super amam ele, perguntam por ele quando ele não tá de plantão. Então a Nina vai passando perto assim, não sei se é metrô, rodoviária, e lá tinha um piano, e ela começou a tocar aquele piano, né? E ele foi escutando, passando perto, e escutou a música e tentou chegar perto dela, só que ele tava de bicicleta, ele anda de bicicleta pra tudo quanto é lado, gente, ele não tem carro, o pai dele é bem de condição, só que ele tentou fazer os BO dele sozinho, ele não tem assim, tipo, ah, meu pai é rico, eu sou rico também, não, ele anda de bicicleta, ele é muito simples. Então ele foi tentando achar, né, onde estava tocando essa música muito bonita. E aí ele deu de cara com ela. E só que nisso ele deu de cara, ele bateu tipo com a bicicleta no piano. E aí ela ficou meio com raiva ali na hora. Como é que tu anda aqui de bicicleta? Aí ele, como é que tem um piano bem no meio da rua? Aí, tipo, nessa hora eles se conheceram ali, mas eles não se deram muito bem, mas ele gostou dela, só que ela não gostou muito dele, achou muito desastrado. E nunca que ela vai achar que aquele menino ali desastrado é um dos médicos que vai acompanhar ela no seu processo lá de tratamento. Então ela vai para sua primeira hemodiálise e lá ela encontra ele. E eles se reencontram assim, mas antes disso ele já pensava bastante nela. Então ele reencontrou ela lá no hospital. E ela é muito triste porque tem que fazer aquele procedimento, é muito invasivo. E ela não tem muita expectativa, como eu já falei para vocês. E ele foi uma pessoa que chegou para crescer ali aquela vontade de viver dentro dela. Então ele começou a ajudar ela de várias formas. Lá onde ela treinava piano, eles não podem mais aceitar ela, porque ela não tá conseguindo conciliar em dar aula, em assistir aula, em tocar piano, em fazer seu tratamento. Então eles não deixaram mais ela ir tocar piano lá. Então ele arrumou lá perto do hospital, não sei se foi lá no hospital mesmo ou se foi perto, arrumou um piano e falou pra ela, ó, você tem que treinar aqui. E ela quer muito participar de um torneio, né, de piano. Então ela começa a treinar lá e eles começam a conviver mais tempo junto. Mas existe uma lei no Conselho de Medicina que não pode se envolver com o paciente. E aí o pai dele começa a ver que ele tá tendo muita atração por ela. E ele começa a puxar a orelha dele, dizer que não pode
se envolver com o paciente. E o pai dele é o diretor desse hospital que ele faz residência. O pai dele começa a ameaçar ele, dizer que vai denunciar ele pro conselho. O próprio pai, gente, diz que vai denunciar. E ele taca lá o foda-se, já tá amando mesmo ela. Tenta fazer de tudo por ela e tenta esconder isso dela. Só que chega uma hora que ela descobre. E quando ela descobre, ela tenta se afastar dele, pois ela não quer que ele perca, né, a residência dele, ter que começar tudo de novo, ou prejudicar ele de alguma forma, pois na cabeça dela ela vai morrer e ele vai continuar vivendo a vida dele. Ela é sempre muito triste por causa da sua doença, e eles já estão assim num relacionamento bem intenso. Ele vai lá e olha a lista de espera dela e vê que tem 14 mil pessoas na frente dela. E aí ele tenta fazer um teste para saber se ele é compatível com ela. E o pai dele descobre isso e chama ele na casa deles lá. E chama e briga com ele, e fala um monte de coisa. Aí ele joga um monte de coisa na cara do pai, o pai joga um monte de coisa na cara do filho. E ele fala, olha, você não é compatível com ela. Você tá doido, você quer largar sua carreira, você quer abandonar tudo por causa de uma pessoa. E ele nem liga porque o pai fala e segue vida. Só que nisso ele já está um pouco assim, distante por causa dessa questão aí dele não poder se envolver com o paciente. Ela até tenta terminar com ele por um tempo, porque ela fica com medo, né? Como eu já falei pra vocês. Só que ele sempre ali insistindo, querendo ficar com ela. O pai dele denuncia ele para o conselho, né, de medicina. E aí tem a reunião lá entre eles. E ela chega na hora e fala, olha, o Gabriel só me ajudou, só me deu esperanças, não sei o quê. E falou lá um monte de coisa, defendeu ele. E aí foi anulado tudo. Ele continuou lá fazendo a residência dele. E ele sempre incentivando ela para ela participar das apresentações. E ela em trancos e barrancos lá, tentando fazer as notas, e os dedos doía. E as coisas assim não estavam funcionando muito bem. Eu até achei meio estranho, né? Porque no começo do filme, eles não estavam assim, que contando muito sobre a doença dela, o que ela realmente sentia. Ela tava vivendo uma coisa normal, só tava tendo que fazer essa hemodiálise. Então eu falei, cara, mas não tem dor, não tem nada. Aí pra metade do filme que ela começou a sentir várias dores, começou realmente a mostrar o que a doença faz no organismo, né? E além dele ser ciclista, ele fazia umas trilhas. E nessas trilhas ele sempre convidava ela pra ir. Ela falou, não, quando eu ganhar meu rim novo, eu vou com você. E ele sempre ficava motivando ela, dando esperança pra ela, né, acreditar que um dia ela ia ganhar, sim, um rim. Belo dia ele foi fazer essa trilha, que ele lembrava muito a mãe dele amava fazer essa trilha. Ele levou uma foto e um lenço da mãe dele. E ele foi pra uma trilha lá, bem alta mesmo. E aí, chegando nessa trilha, ele colocou lá a foto e o lenço da mãe dele do lado dele. E falou com ela, tal, pelo FaceTime, né, com a namorada dele, com a Nina. E nisso a foto caiu. Só que caiu por uma pedra que tava embaixo e ele tava em cima. E aí ele tinha lá uns equipamentos, umas cordas, e começou a tentar descer para pegar essa foto. E nisso que ele desceu para pegar essa foto, ele caiu. E nisso ele morreu. Então, ele morreu assim, do nada, por causa de uma foto que ele desceu lá. Ele morreu e ela ficou desesperada, não sabia o que fazer. E quem já assistiu aí Um Amor para Recordar, Uma Prova de Amor, sempre que é a pessoa doente, né, até aquele escrito nas estrelas, na maioria das vezes quem é a pessoa doente é quem morre, né? Então, como eu vi o povo repercutindo muito, eu achava que ela queria morrer. Mas, no fim, quem morreu foi ele, numa morte, assim, que eu achei bizarra, porque ia ser mais bonito se ele doasse o órgão dela pra ele, ou então se ele tivesse um acidente de carro e tivesse alguma morte cerebral, e ali os órgãos dele poderiam ser doados, alguma coisa assim, e fosse pra ela, seria, assim, uma morte, vamos supor, assim, mais aceitável. Pra mim não foi uma morte muito aceitável, porque ele morreu por causa de uma foto, sim, era a foto da mãe dele. Mas, gente, ele poderia imprimir 1000 fotos daquela, ele poderia fazer um quadro daquela foto. Tem celular, ele não tava na época, assim, do Bumba, não, que não tinha um celular pra tirar uma foto da mãe dele, ou algo assim do tipo. Então, ele morreu. E o pai dele se aproximou dela, da Nina. E nisso, ele se aproximou da Nina e ele doou um rim pra ela. A ligação deles foi bem forte.
Então ela ganhou esse rim do pai dele, então nem tudo foi em vão. E ela conseguiu se apresentar lá para tocar seu piano, fez uma apresentação muito linda, compôs uma música para eles dois. E foi algo assim bem bonito. Só que o que não foi legal foi só a morte dele, do Gabriel. Porque foi uma morte assim muito besta. Uma coisa assim, tipo, descer numa corda, sendo que ele tava numa altura gigante, sem preparo nenhum. E aí foi pegar uma foto que era da mãe dele, mas aí também eu não entendo se ele poderia imprimir essa foto ou não. Mas faz parte da história, né? Só isso que eu não gostei realmente do filme. Achei que deveria, assim, ter um final, assim, melhor. Mas foi o que proporcionaram para nós, então a gente tem que aceitar, né? Não sei se você concorda comigo, talvez você não concorde e tá tudo bem, mas eu acho que sim, que poderia sim mudar um pouquinho ali o final, mas a história é muito bonita, conta, né, sobre essa doença, sobre que pode afetar jovens, pode afetar idosos, pode afetar vários tipos de classe de idade, e às vezes não é algum tipo de 7 cabeças, mas é algo preocupante sim, é uma doença. Bom, gente, o resumo de hoje foi esse. Eu não sei se você vai concordar, se você vai discordar. É importante você assistir e tirar suas próprias conclusões. Eu tento aqui trazer um resumo, assim, de tudo que eu vi ali no filme. Mas eu acho, assim, que cada um tem que, sim, assistir e tirar suas próprias conclusões. Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você e vice-versa. Mas é sobre isso. Se tiver mais alguma opção de filme, dorama, séries que vocês querem me indicar para mim vir aqui trazer para vocês, dar minha opinião ou não dar minha opinião, deixa aí no comentário. Se você ainda não se inscreve nesse canal, se inscreva, vamos arrumar 150, vamos se inscrever aí, meu povo. Compartilha com seus amigos, deixa o like, que é muito importante, e até o próximo vídeo. Beijos!